A placa R1 significa parada obrigatória. Cuidado, não é pare. Tem muito aluno errando esta placa em prova. Eles perguntam o significado da placa e logo na alternativa A eles colocam pare e o aluno marca errando a questão. Repetindo, o significado dessa placa é parada obrigatória. E a placa R2, dê a preferência. Nós ainda vamos ver sobre o formato diferenciado dessas duas placas. Vocês podem observar que todas as placas de regulamentação têm o formato circular, com exceção a essas duas, que apesar de já ter sido falado em aula anterior, eu vou repetir rapidamente para quem não pegou. A placa de parada obrigatória tem um formato octogonal. Por que octogonal? Porque tem 8 lados. E a placa de dê a preferência é triangular, porque tem 3 lados. Essas duas placas têm um formato diferenciado das demais para que seja possível identificá-las mesmo quando elas forem observadas por trás. Os motivos já foram explicados em aula anterior, não vou repetir aqui agora. E outra coisa, diante da placa de parada obrigatória, o condutor obrigatoriamente tem que imobilizar o veículo para poder olhar o cruzamento ou ceder passagem ou preferência caso esteja algum veículo passando na preferencial. Já na placa de dê a preferência, o condutor não é obrigado a imobilizar totalmente o veículo. Ele pode simplesmente reduzir a marcha e, aproximando devagar, observar o cruzamento. Se não vier ninguém, ele nem precisa imobilizar. Ele pode seguir sem maiores problemas. Compreendido isso aí? A diferença entre essas duas placas? Ótimo. Continuando então. A placa R3 significa sentido proibido, quer dizer, naquela direção você não pode seguir. R4A significa proibido virar à esquerda. R4B, proibido virar à direita. Vocês vão observar a partir de agora que sempre que as placas vierem em casalzinho, duplas, observem que é a mesma simbologia, porém uma apontando numa direção, a outra apontando na outra direção. O que vai acontecer? Quando a codificação da placa terminar com a letra A, o Azinho minúsculo, quer dizer que essa placa está determinando alguma coisa para a esquerda, enquanto para a direita vai terminar com a letra B. Isso é um macetinho que na hora de resolver questões em prova vocês vão ver que tem bastante utilidade. Por enquanto, não se preocupe, apenas guardem isso. Terminou com Azinho, é alguma coisa para a esquerda. Terminou com Bzinho, é alguma coisa para a direita. Pegaram? R4A, proibido virar à esquerda. R4B, proibido virar à direita. R5A, proibido retornar. Terminou com Azinho, à esquerda. R5B, proibido retornar, à direita. A placa R6A termina com A e não aponta nada para a esquerda. Por quê? Porque não é casalzinho, é trio. Observem, R6A, R6B, R6C. A regrinha, o macetinho, só vale quando for casalzinho. Um apontando para um lado, outro apontando para o outro. Combinado? Então, ótimo. R6A, proibido estacionar. Quer dizer que onde tem essa placa você não pode estacionar. Parar, pode. E a diferença entre parar e estacionar nós veremos na aula respectiva a esse assunto. Por enquanto, apenas entendam que é proibido estacionar, porém, parar pode. A R6B significa estacionamento regulamentado. E a R6C significa proibido parar e estacionar. Observem que aqui, nesse caso, já não pode nem parar, nem estacionar. Quando eu digo que não pode parar nem estacionar, tem condutor que questiona: ah, mas só uma paradinha rápida, 1 segundo, só para dar um recado ou só para falar um oi. Não pode. O parar, ele é caracterizado justamente pela imobilização rápida, porque se for demorado é estacionar. E se a placa proíbe parar e estacionar, vocês entendem que não pode nem mesmo aquela imobilizaçãozinha rápida. Nem isso pode. R7. Proibido ultrapassar. R8A. Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito
da esquerda para a direita. Muito bem, terminou com A, tem o casalzinho, esquerda para a direita. R8B, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. R9, proibido o trânsito de caminhões. R10, proibido o trânsito de veículos automotores. Entendam uma coisa, onde é proibido o trânsito de veículos automotores, uma motocicleta pode circular? Claro que não, porque a motocicleta é um veículo automotor. Qualquer veículo que tenha um motor que o impulsione é um veículo automotor. Uma bicicleta poderia circular aqui normalmente. Uma carroça, uma charrete, tranquilamente. Agora, qualquer veículo automotor não pode, apesar de ter um automóvel desenhado aqui. Ficou claro isso? Continuando então. R11. Proibido o trânsito de veículos de tração animal. Muito bem. Agora já pode circular com veículos automotores nessa área, porém veículos de tração animal não pode. R12. Proibido o trânsito de bicicletas. Pode passar empurrando a bicicleta nesse local? Pode. Diz a regra que o ciclista desmontado equipara-se a um pedestre em direitos e deveres. Portanto, ele desmontado, ele não é um ciclista. Ele é um pedestre, então ele pode passar empurrando a bicicleta. R13. Proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras. R14. Peso bruto total máximo permitido. R15. Altura máxima permitida. R16. Largura máxima permitida. R17. Peso máximo permitido por eixo. R18. Comprimento máximo permitido. E R19. Velocidade máxima permitida. Observem, nessa carreira de cima, ou nessas duas carreiras de cima, nós tivemos uma predominância das placas proibitivas. São essas placas que têm essa tarja vermelha cortando a placa. São placas que proíbem, observem, a predominância desse tipo de placa nas duas primeiras fileiras. Já na terceira fileira, nós temos uma predominância de placas permissivas, sempre usando o termo permitido, conforme nós vimos. Peso bruto total máximo permitido, altura máxima permitida, largura máxima permitida e assim sucessivamente, sempre usando o termo permitido. Prestem atenção nisso. Isso vai fazer diferença para vocês na hora de resolver questões em prova. Anotem aí. A placa R20 significa proibido acionar buzina ou sinal sonoro. A buzina, por regra, não pode ser utilizada entre as 22 da noite e 6 da manhã. Também não deve ser utilizada em locais como hospitais, casas de saúde, escolas, templos religiosos e assim por diante. E também onde houver essa placa, não pode utilizar buzina ou qualquer tipo de dispositivo sonoro. R21. Tem muita gente que acha essa placa difícil, porque a simbologia dela parece não representar nada, só um travessão. Mas isso aqui significa alfândega, ou posto de fiscalização alfandegária. Isso é uma fiscalização federal que será encontrada na fronteira entre países e também nos aeroportos. Diante desse tipo de sinalização, a parada é obrigatória para todos os veículos. Não são só veículos de carga, não. Até mesmo uma motocicleta precisa parar quando houver a placa de alfândega para passar pela fiscalização. Continuando. R22. Uso obrigatório de correntes. O fato de utilizar carcaças de correntes nas rodas não é algo muito comum, principalmente para os condutores que residem em perímetros urbanos, porque normalmente eles não passam por esse tipo de situação. Estradas sem pavimentação, onde o veículo pode ficar atolado na lama, mas é comum em rodovias não pavimentadas, que é o caso da Transamazônica, alguns trechos da Transamazônica, a gente vê esse tipo de sinalização, uso obrigatório de correntes, que é uma carcaça de corrente que deve ser utilizada
nos pneus, nas rodas, para melhorar a aderência do veículo e evitar que ele fique atolado na lama. Atenção! A obrigatoriedade abrange somente as rodas motrizes do veículo. O que são rodas motrizes? São as rodas que impulsionam o veículo. Se o seu carro é tração somente nas rodas dianteiras, você não é obrigado a usar a carcaça de correntes nas rodas traseiras. Só vai usar nas rodas motrizes, que é o caso do seu veículo, nas rodas dianteiras. Claro que há casos onde a tração é somente traseira e outros casos a tração é nas 4 rodas. Enfim, entenderam? A obrigatoriedade ela abrange somente as rodas motrizes do veículo. R23. Conserve-se à direita. Isso é para lembrar o motorista brasileiro que o trânsito aqui no Brasil ele é feito pelo lado direito da via e a esquerda deve estar sempre livre para os veículos mais rápidos fazerem as suas ultrapassagens. A R24A significa sentido de circulação da via. Isso aqui normalmente vai ser encontrado ao final de uma interseção em T. Você tem uma via transversal, não tem como seguir em frente, e você precisa saber para que lado a circulação nessa via transversal ocorre. E é essa placa que vai te mostrar. A circulação na via aqui é feita para a direita. Se não tiver a placa, é porque a circulação pode ocorrer em ambos os sentidos. Compreendido? Muito bem, continuando. R24B, passagem obrigatória. Esse tipo de placa normalmente é utilizada em frente a obstáculos físicos centrais, mostrando para você, condutor, de qual lado deve ser feita a passagem. Se é à direita do obstáculo, em alguns casos essa seta pode estar apontando para a esquerda, sempre apontando para baixo, mas mostrando aqui a direção, que seria a passagem obrigatória pela esquerda. R25A, vire à esquerda. R25B, vire à direita. R25C, siga em frente ou à esquerda. R25D, siga em frente ou à direita. R26, siga em frente. Vou repetir. R26, siga em frente. Tem muita gente que, comparando a placa R26 com a R28, entende que a R28 é uma via de duplo sentido, então a R26 é uma via de sentido único. Não é. Não caiam nessa pegadinha. Não existe placa para regulamentar via de sentido único. Existe placa para regulamentar via de sentido duplo, que é o caso da R28. Agora, a R26 não tem nada a ver com sentido único ou mão única. Ela significa siga em frente. Espero que vocês tenham anotado isso. R27. Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Ou seja, utilizem a terceira faixa ou a faixa mais à direita, porque são veículos maiores, mais lentos e precisam deixar livre a passagem pela esquerda para os veículos que se deslocam em maior velocidade. R28. Duplo sentido de circulação, ou seja, está regulamentando que a via onde você está tem um fluxo em sentidos opostos, ou seja, mão e contramão na mesma via. R29. Proibido o trânsito de pedestres. R30. Pedestre, ande pela esquerda. R31. Pedestre, ande pela direita. R32. Circulação exclusiva de ônibus. Cuidado! Tem muita gente que entende que essa placa é utilizada em pontos de parada para embarque e desembarque de passageiros. Absolutamente errado. Nada a ver. Essa placa é uma placa de regulamentação que determina que aquela faixa ou pista é de circulação exclusiva para ônibus. Ali só pode circular veículo de transporte coletivo de passageiros. R33. Sentido de circulação na rotatória. Ou seja, você chegou ali na rotatória e é obrigado a contorná-la para fazer a tomada de direção que você precisa. R34. Circulação exclusiva de bicicletas. R35A. Ciclista, transite à esquerda. R35B. Ciclista, transite à direita. R36A.
ciclista à esquerda, pedestre à direita. R36B, pedestre à esquerda, ciclista à direita. R37, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Para quem ainda tem dúvidas sobre o que é uma motocicleta, uma motoneta e um ciclomotor, sugiro que voltem às aulas anteriores, que isso foi explicado e exemplificado lá para vocês. R38, proibido o trânsito de ônibus. R39, circulação exclusiva de caminhões. E R40, trânsito proibido a carro de mão. Muito bem, então nós vimos aí o significado e a aplicação de todas as placas de regulamentação, parando em algumas delas, explicando a aplicação, e durante a resolução de questões vai ser importante também a gente comparar algumas placas de regulamentação com placas de advertência que normalmente deixam os candidatos em dúvida. Mas vamos dar prosseguimento e vamos ver agora o significado e aplicação das placas de advertência. Vamos lá? A placa A1A significa curva acentuada à esquerda. A1B, curva acentuada à direita. Observem que aqui nas placas de regulamentação nós temos também placas com a mesma simbologia. Vejam, seta para a esquerda, seta para a direita. Porém, nesse caso, significa vire à esquerda, vire à direita. São ordens, obrigatoriedades. Aqui não. Aqui são placas apenas te alertando que existe curva perigosa para a esquerda e curva perigosa para a direita. Curvas acentuadas são curvas perigosas, curva de pequeno raio, tornando a curva mais perigosa. A2A, curva à esquerda, A2B, curva à direita. Observe que aqui mencionou curvas, mas não disse que era acentuada. Portanto, a gente não vai entender como sendo curvas perigosas. A3A, pista sinuosa à esquerda. Como é que eu sei que é à esquerda? Tem tanta curvinha para um lado e para o outro? É por causa da letrinha A aqui no final. Lembram que eu falei com vocês que isso vai fazer diferença em algumas questões? Pois é, aqui eu sei que é à esquerda porque terminou com Azinho. Terminou com Azinho, eu sei que é para a esquerda. Terminou com Bzinho, direita. Então, no caso de A3B, pista sinuosa à direita. O que é uma pista sinuosa? É quando nós temos mais de duas curvas sucessivas. Porque sendo uma curva só, é curva. Sendo duas curvas, é curva em S. E quando são mais de duas curvas, aí a gente chama de pista sinuosa, que é o caso da A3A e A3B. Pista sinuosa à esquerda, pista sinuosa à direita. A4A, curva acentuada em S à esquerda. Eu sei que são curvas acentuadas por causa do ângulo aqui do desenho. São curvas bem fechadinhas. E nesse caso, curva em S, porque são duas curvas apenas. Então nós chamamos de curva acentuada em S à esquerda. E aqui, A4B, curva acentuada em S à direita. A5A, curva em S à esquerda. A5B, curva em S à direita. Se vocês observarem essa primeira fileira de placas de advertência, todas elas fazem referência a curvas. Vamos ver? Curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita. Curva esquerda, curva direita. Pista sinuosa à esquerda, pista sinuosa à direita. Curva acentuada em S à esquerda, curva acentuada em S à direita. Curva em S à esquerda, curva em S à direita. Todas falando de curvas. Já na segunda fileira, nós vamos falar de interseções. O que são interseções? É toda junção em nível de duas ou mais vias. Se eu tenho uma via passando aqui e outra aqui, isso é um cruzamento, é uma interseção. Nesse caso aqui, A6A, cruzamento de vias. A7A, via lateral à esquerda. A7B, via lateral à direita. A8, interseção em T. A9, bifurcação em Y. A10A, entroncamento oblíquo à esquerda. A10B, entroncamento oblíquo à direita. A11A, junções sucessivas contrárias
primeira à esquerda. A 11B, junções sucessivas, contrárias, primeira à direita. Tem gente que quando chega nessa 11A e a 11B se enrola. Por que junções sucessivas? Porque nós temos aqui embaixo uma junção. Ó. Nós temos a via principal, que é essa que sobe, e temos a primeira junção aqui embaixo. Temos outra junção lá em cima. Por isso que é chamado de junções sucessivas, porque é uma após a outra. Junções sucessivas contrárias, porque notavelmente nós temos uma à esquerda e outra à direita. E no caso aqui a primeira é à esquerda. E isso define o significado dessa placa. Nós temos junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. E a 11B, junções sucessivas contrárias, primeira à direita. A 12, interseção em círculo. Observem que aqui o condutor não é obrigado a contornar o círculo ou a rotatória. Ele apenas está sendo alertado que existe uma interseção em círculo, certamente ele deve passar com cuidado. A 13A significa confluência à esquerda e a 13B, confluência à direita. Repetindo então as placas de interseção: cruzamento de vias, via lateral esquerda e via lateral à direita, interseção em T e bifurcação em Y, entroncamento oblíquo à esquerda, entroncamento oblíquo à direita, junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda, junções sucessivas contrárias, primeira à direita, interseção em círculo, confluência à esquerda, confluência à direita. Continuando, semáforo à frente é a placa de codificação A14. A placa A15, parada obrigatória à frente. Essa placa te obriga a parar? Não, ela apenas te alerta que adiante você vai encontrar uma parada obrigatória. E lá adiante você será obrigado a parar. É só lembrar, placas de advertência nunca proíbem nem obrigam nada. São placas de alerta, advertência. A16, bonde. A17, pista irregular. A18, saliência ou lombada. Tem muita gente chamando essa placa aqui de quebra-mola ainda, né? É saliência ou lombada o significado dela. A19, depressão. A20A, declive acentuado. Declive é uma descida. Acentuado é uma descida íngreme, uma descida forte, perigosa. A20B, aclive acentuado. Se o declive é uma descida, o aclive é uma subida, acentuada, porque é íngreme, perigosa, forte. A21A, estreitamento de pista ao centro. Significa que as faixas, tanto da direita quanto da esquerda, vão deixar de existir e o trânsito será estreitado ao centro da pista. A21B, estreitamento de pista à esquerda. Aqui, somente a faixa da esquerda vai deixar de existir, estreitando o trânsito à esquerda. A21C, estreitamento de pista à direita. A21D, alargamento de pista à esquerda. Ou seja, a partir daqui, você terá uma faixa à esquerda adicionada. A21E, alargamento de pista à direita. A22, ponte estreita. Cuidado para não confundir ponte estreita com estreitamento de pista ao centro. Prestem bem atenção e façam a comparação na hora de estudar. A23, ponte móvel. Por que existe ponte móvel? Para permitir a passagem de embarcações. Sempre que necessário, essa ponte vai se erguer e a embarcação vai passar. Fica claro para a gente que esse tipo de ponte não pode ter uma coluna central de sustentação, porque se assim fosse, como é que a embarcação passaria? Aí o que acontece? Por não ter essa coluna central de sustentação, ela não suporta muito peso, o que nos leva a concluir que aqui só pode transitar veículos leves de pequeno porte. Compreendido isso aí? Ótimo. Continuando. A24 é a plaquinha da cor diferenciada. Veja, aquele laranja mais forte. Nós vimos na aula anterior que ela sinaliza uma situação de obras. E esse é o significado dela. Obras. A25.
mão dupla adiante. Observe, se essa placa está te alertando que à frente a via se tornará de mão dupla, quer dizer que onde você está, no momento que você está vendo a placa, a via é de mão única. Concordam? Vou repetir. Ela está te alertando que à frente a via se tornará de mão dupla. Significa que onde você está, no momento que você vê essa placa, você está numa via de mão única. Continuando. A26A e A26B, que significam respectivamente sentido único e sentido duplo. Esse tipo de sinalização alerta o condutor sobre uma mudança brusca de direção, mostrando a ele qual o lado ele deve tomar ou qual direção seguir. Se é para a esquerda, se é para a direita ou se é por ambos os lados. A27, área com desmoronamento. A28, pista escorregadia. A29, projeção de cascalho. Esse área com desmoronamento, quer dizer que vai estar sempre desmoronando ou já desmoronou? Não, está sob o risco de desmoronamento. A28 vai estar sempre escorregando? Não. Em algumas hipóteses ou circunstâncias, a pista pode tornar-se escorregadia. A29, projeção de cascalho, significa que a pista solta pedregulhos e é para você manter uma distância maior em relação ao veículo da frente para evitar que o seu veículo seja danificado e, em casos mais graves, até seja provocado um acidente em razão da projeção desse cascalho ou desses pedregulhos que vem do veículo da frente. A30A, trânsito de ciclistas. A30B, passagem sinalizada de ciclistas. A30C, trânsito compartilhado entre ciclistas e pedestres. Cuidado também para não confundir essa placa com aquelas de regulamentação. Vamos ver lá. Aqui está. Nesse caso aqui significa ciclista à esquerda, pedestre à direita, determinando a posição que cada um deve tomar na pista. Agora aqui não. Aqui só está te alertando que naquele trecho o trânsito é compartilhado entre ciclistas e pedestres. Cuidado, porque na prova eles vão colocar essas placas parecidas, tentando pegar os menos prevenidos. A31, trânsito de tratores ou maquinário agrícola. A32A, trânsito de pedestres. A32B, passagem sinalizada de pedestres. A33A, área escolar. A33B, passagem sinalizada de escolares. A34, crianças, ou também pode ser compreendido como área de recreação infantil, mas o significado da placa é crianças. A35, animais. A36, animais selvagens. A37, altura limitada. A38, largura limitada. Chama a atenção de vocês para o seguinte: lá nas placas de regulamentação também tem duas placas com essa simbologia. Vamos ver? Está aqui, ó, que significa altura máxima permitida e largura máxima permitida, utilizando os termos permitida. E aqui, altura limitada e largura limitada. Utilizam-se os termos limitada. Compreendido? Continuando. A39, passagem de nível sem barreira. E A40, passagem de nível com barreira. O que é passagem de nível? É um cruzamento com linha férrea ou cruzamento rodoferroviário. Se é sem barreira, porque não tem a cancela para segurar o trânsito. Vai depender simplesmente da consciência e prudência do condutor. Já na A40 é passagem de nível com barreira. Observem que tem a cerquinha, simbolizando a cancela. A41 significa Cruz de Santo André. Essa Cruz de Santo André sinaliza também a passagem de nível. Ela está te alertando que existe a passagem de nível. Ela não menciona se é com ou sem barreira, mas ela te alerta sobre a passagem de nível. Portanto, A39, A40 e A41, todas três fazem menção à passagem de nível.
A42A, início de pista dupla. Observem que esse pontinho que a gente tem aqui na frente, aqui, é o início de um canteiro central. Por isso, a partir daqui, tendo o canteiro central, nós consideramos que começará, ou seja, será iniciada a pista dupla. Por isso que chama início de pista dupla. Enquanto na A42B nós temos o oposto. Nós temos o canteiro central terminando. Aqui ele termina. Ou seja, é o fim da pista dupla. E na A42C nós temos o canteiro central iniciando, mas observem que o trânsito, tanto de um lado quanto do outro, seguem o mesmo sentido. E nesse caso não leva o nome de início de pista dupla, leva o nome de pista dividida. Pegaram isso aí? Ótimo. Continuando. A43, aeroporto. Não é uma placa indicativa de aeroporto, não. Ela apenas está alertando aos condutores que naquela região, naquela área, pode existir aviões voando em baixa altura, que é para você não se assustar. A44, vento lateral. Em alguns casos, veículos mais altos e leves sofrem grande interferência com a corrente de ar. A recomendação é diminuir a velocidade e abrir os vidros de maneira que o ar possa passar pelo veículo, interferindo menos na condução do mesmo. A45, rua sem saída. Essa aqui que todo candidato sonha que caia na prova dele, né? Então podem tirar o cavalinho da chuva, porque eu nunca vi cair. A46, peso bruto total limitado. E A47, peso limitado por eixo. Observem que quando as placas são de advertência, o termo utilizado é sempre o limitado. E A48, comprimento limitado. Se porventura ainda tiver alguma dúvida sobre o significado e aplicação dessas placas, por favor, utilizem o e-mail aqui para fazer o contato e deixar a sua dúvida. Com isso, nós finalizamos mais essa aula. Voltamos dentro de alguns instantes. Um abraço, até daqui a pouco.